Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast 616, 616, acabando o ano já, hein? Hoje é o seguinte aqui, a conversa é sobre um daqueles momentos raros na nossa cultura que o cinema brasileiro tá brilhando lá fora como nunca, inclusive no dia que estamos gravando, o Agente Secreto venceu lá o prêmio dos críticos de Nova York, filme internacional. Então é Oscar, é Cannes, é Berlim, críticos de Nova York. Mas aqui dentro o cinema continua preso num sistema lento e imprevisível e cheio de gargalos. Segundo um artigo que saiu da IndieWire, né, os brasileiros inclusive se reconheceram muito ali. E como é que a gente vive o melhor ano da nossa história em cima de uma estrutura que ainda patina? Ponto de interrogação. Para ajudar a entender esse paradoxo e olhar para o futuro, tô aqui com 3 pessoas que vivem essa indústria por ângulos diferentes. Paulo Barcelos, CEO da O2 Filmes, que vocês já viram aqui no Braincast. E aí, Paulo, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Igor Kupstas, que é diretor da O2 Play. E aí, Igor? Tudo jóia, prazer estar aqui. Muito bem. E Bruno D'Angelo, fundador da WIP e especialista em narrativa para marcas e entretenimento. E aí, Bruno? Como vai? Tudo bem? Muito bem. Prazer ter vocês aqui para a gente discutir essa ideia que parece simples, né? Entender onde realmente estamos, por que chegamos até aqui e para onde vamos. Brincadeira. Por quê? E o que precisa mudar, né, pra gente, esse momento, virar uma indústria sólida de verdade? Facinho, né? Sem ofender ninguém. Fazer isso. Exatamente. No processo. Sem ser cancelado. Sem ofender ninguém. Tudo isso. De onde viemos, pra onde vamos, o que a gente faz pra mudar tudo sem ofender ninguém? Fácil. Sem processo. Bora lá. Muito bem. Mas antes... lembrando que o Braincast só existe graças a você. Então, siga @BraincastPod nas redes sociais. Deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/b9, para você... Inclusive, nossa audiência, eu falo sempre, é viciada em áudio, né? A galera gosta de ouvir. Mas só quem assiste... Vamos ver aqui as nossas maravilhosas instalações na O2 Filmes, onde foram filmados, por exemplo, Cidade de Deus, né? Passou por aqui, Cangaço Novo, não foi? Foi aqui, né? Foi muito bem. É isso aí. Então, nesse lugar histórico, onde o Braincast acontece, então... Veja a gente no YouTube. E se quiser ir além, faça parte do nosso programa de assinaturas. Lá no YouTube tem um botãozinho Tornar-se Membro. Você tem acesso a Braincast secretos, conteúdos exclusivos para os nossos assinantes, episódios sem anúncios e ainda entra no nosso grupo no Telegram, onde a conversa continua com ouvintes e assistentes do Braincast. Certo? Bora. Então é isso. Bem-vindo ao Além do Negócio, uma série do Braincast em parceria com Itaú Empresas e o G1. Aqui a gente ouve empreendedores que estão transformando seus negócios e aprendendo todos os dias como crescer de forma inteligente, consistente e com propósito. Em cada episódio, eles compartilham 3 dicas práticas para ajudar você a levar o seu negócio mais longe. Hoje quem está com a gente é o Paulo Duarte, que é CEO da PD7 Tech. A PD7 Tech nasceu em 2008 no Rio de Janeiro e é uma empresa de soluções de tecnologia e engenharia. 17 anos depois, eles seguem vivendo o futuro hoje, com 7 marcas em seu ecossistema e operações em São Paulo, China, Portugal e Estados Unidos. Recentemente, a PD7 foi até escolhida para coordenar a gestão integrada de segurança do estádio do Vasco da Gama, o São Januário. E eu pedi para o Paulo compartilhar 3 dicas práticas para quem quer empreender com consistência. Vamos ouvir. A primeira dica é, num processo de empreendedorismo que a gente consiga aplicar consistência, ou seja, longo prazo, eu preciso entender o porquê do meu produto, o porquê da minha empresa, o porquê da entrega que eu faço. Ou seja, eu preciso entender o meu valor agregado. Tem muitas ideias bacanas, muitos produtos legais, muitas empresas jovens, com uma proposta, com uma exibição, com um marketing muito atrativo, porém, o porquê, o valor agregado, o delivery que está sendo feito, ele pode ser muito melhor. Logo, a empresa não vai ser consistente. Vai ter um período, vai ter uma jornada, mas um ciclo finito, um período mais curto, não será um projeto consistente. A segunda dica é
clareza nessa sua entrega. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: coisas importantes se estabelecem no começo. Se eu não deixar claro, a partir do valor definido, aquilo que é regra do negócio, aquilo que é regra da experiência, acontece o produto inverso, que é a decepção daquela expectativa que foi gerada na minha empresa, no meu produto, naquilo que eu estou oferecendo. E a terceira e última dica é que haja uma experiência e não simplesmente a entrega de um produto ou de um serviço. Que o contato do consumidor, do cliente, da pessoa que degusta o seu produto e serviço, ele viva um momento, que seja 30 segundos, mas que ele tenha uma experiência para além de um escopo ou de um produto, obviamente cumprido. E esse foi mais um episódio do Além do Negócio, Empresas que Inspiram, uma série especial do Braincast em parceria com Itaú Empresas e o G1. Porque empreender se trata de crescer com propósito e contar com o parceiro certo faz toda a diferença. Quer ouvir essas histórias completas? Então assista a websérie Além do Negócio lá no G1, acessando o link aí no QR Code na tela ou na descrição do episódio. Assim você vai descobrir como o conhecimento certo pode transformar o futuro do seu negócio. Bora pra pauta? Muito bem. Pauta! Vamos lá, ó. Queria começar com um paradoxo, né, desse nosso ano perfeito, que é isso, 2025 a gente viveu, né, um ano dourado, um tríplice coroamento, né, Oscar, Cannes, Berlim, pode vir mais por aí, mas ao mesmo tempo tem essa ideia da indústria que possibilitou isso, tá travada, né, esse artigo da IndieWire mostrou muito isso. E a minha primeira pergunta é como explicar justamente esse paradoxo para quem está fora do mercado. Lembrando que grande parte da nossa audiência é gente de comunicação, de marketing, publicidade. Tem uma galera do audiovisual, mas não é a maioria. Tem uns perdidos também que não tem nada a ver com isso. Então é bom a gente explicar do começo, para quem está fora do mercado, o que é esse paradoxo que a gente vive. Eu vou começar com uma pergunta, talvez. Tá bom. Porque a métrica de dizer que o ano não é bom é venda de ingresso de cinema, é isso? Retorno sobre investimento. Eu digo assim, a gente tá ganhando Oscar e emplacando nos festivais internacionais, mas o problema é que no Brasil não estamos vendendo tantos ingressos. Não teve um retorno pré-pandemia e principalmente de estrutura de financiamento de obras e de projetos. Ou seja, os dois lados. Não ter condição de produzir tanto. Isso. E quando produz, não levar as pessoas pro cinema. Demora-se para, né, conseguir tirar um projeto do papel, leva-se anos. E quando a gente vê o Brasil brilhando, parece, não, agora abriu a porteira, vamos produzir loucamente, né? E não é o que acontece. Eu acho que pra gente responder essa pergunta, a gente precisa fazer um preâmbulo para entender como é que funciona a indústria do audiovisual no mundo todo, não é só no Brasil. O Igor pode complementar muito bem isso depois, por ser um distribuidor e viver isso na pele. Mas o fato é que a nossa mídia, filme, perdeu muitas oportunidades de remuneração, de rentabilização. Em 2005, 95, no ano que você quiser dar aí, 20 anos atrás, quando você fazia um filme, você tinha 6 janelas de retorno. A primeira delas era o cinema, que era lotado, não tinha nem lugar marcado, a gente ficava na fila lá pra entrar pra assistir o filme, né? Então, só ali, a quantidade de pessoas interessadas em assistir aquele filme, já, na maioria dos casos, já bancava o custo de produção desse filme. Se ali ainda a conta não tivesse fechado, esse filme dali, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, ele ia pra Blockbuster. E aí a gente alugava esses filmes na locadora. Aliás, foi um debate essa semana nas redes sociais, uma galera saudosa das locadoras. Tem um processo gostoso, né? Vou na locadora, alguém vai me indicar alguma coisa, eu vou ver coisas que eu não esperava. Eu não sei se eu tenho tanta saudade, assim, tenho uma saudade, mas não sei se eu quero que volte. Em Perdizes eu ia num lugar que você pedia pizza, escolhia o filme, depois levava a pizza. Videopizza, né? Tinha isso? Você ficava ali enquanto o cara tava fazendo a pizza. Escolhendo o filme. Se você escolhesse não lançamento,
eu acho que a pizza era de graça, calabresa ou mussarela. Incentivar a levar no... Olha só. Quem não quer voltar com essa? Lógico, a pizza movimentando a indústria cinematográfica. Tem mais uma janela. Vamos abrir a Net Pizzas, né? Isso o streaming não faz. E aí você tá lá no Blockbuster. Isso. E aí, Segunda se janela. ainda na Blockbuster a sua conta não estivesse fechado, você vendia o seu filme pra TV a Globo. cabo. Ah, pra TV a cabo. Que tinha muitos Que assinantes. recebia antes, né? A cabo recebia antes da TV aberta. Recebia antes da TV Bem aberta. antes, Era uma né? janela mais nobre, mais premium, né? Então, primeiro era cinema, depois era locadora, depois era TV a cabo. Se ainda assim a conta não tivesse fechado, Aí no você Natal levava você pra comprava. TV aberta. Não, ainda no meio você Né? pode ainda comprar um E DVD. aí, exatamente, É se verdade. nem a TV aberta, que na época tinha muito mais audiência, muito mais anunciante pagando caro, se ainda assim a conta não tivesse fechado, ele estava à disposição, à venda nas lojas americanas, o DVD. É verdade, a E bacia você das lojas americanas da comprava boa. ali. Então, você tinha muitas oportunidades de recuperar esse O investimento. Matt Damon tem uma entrevista famosa que ele fala: só foi feito o Good Will Hunting Sim. porque a gente só podia se fazer aprovar um budget de um filme desse ousado, porque, meu, o DVD pagava o risco. Ah, porque já se previa que no cinema não Pode tudo fazer bem, mas esse filme. pode- Porque hoje é impossível fazer esse filme. A Netflix talvez fazer esse filme, alguém fazer esse filme e sabendo que não ia ter audiência, porque vai ser um filme nichadinho. Ali não, pode fazer, vai vender DVD no Natal pra caramba. E vendeu, pode, hein? Porque o que tinha desse filme nas Esse lojas filme americanas. aí- Não, mas a entrevista Pois dele é. é famosa dizendo isso. Esse tinha um caminhão de dinheiro. E aí, se você levar isso para os dias de hoje, você tem basicamente duas janelas importantes. O cinema, que já não consegue performar como performava 20 anos atrás, 15 anos atrás, Sim. e o streaming, que virou a TV a cabo. Vamos dizer que para a janela da TV a cabo. Tá. O volume do cabo aberto é tão pequeno, e o retorno é tão pequeno que Que não Que conta mais. o dinheiro não vai, assim, às vezes você consegue bons acordos, mas ainda assim não vai pagar o filme, entendeu? E se você não conseguir montar um filme que caiba nesse valor de cinema mais streaming, mais umas outras janelas, é muito difícil que você consiga recuperar esse dinheiro. E aí é que mora o problema todo, e é por isso que os países têm políticas de incentivo fiscal e de audiovisual para poder fazer com que isso aconteça. Porque, de novo, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema global. Né? E mesmo os Estados Unidos, muita gente fala assim, os Estados Unidos não tem incentivo fiscal, isso é coisa do Brasil. Não. Os Estados Unidos, cada estado tem o seu. Sim. E ainda assim, muitos americanos filmam fora dos Estados Unidos usando os incentivos fiscais dos outros outros países. Então As eles pessoas esquecem importam o incentivo As dos pessoas outros esquecem que Hollywood é um incentivo fiscal. Filmar Desde o começo, no lot, né? Filmar no lot. Saiu a notícia ontem que a Netflix vai oferecer pure cash pela Warner, né? Agora Sim, entrou na eles briga. estão na briga pra comprar. A discussão que dá pra gente entrar aqui depois é outra discussão também. Mas uma das coisas que quem leva é um estúdios no centro de Burbank, ali no centro de Hollywood, que tem uma economia fiscal. Então tem muita economia fiscal. As empresas estão todas abertas em Delaware. É tudo falácia que não tem. Tem. O que tem é uma outra estrutura. É só você ver os créditos do filme até o final, você vai ver as Você vê os logos dos estados, Georgia, crescimento a Georgia. Acho que cinéfilo e profissionais da indústria. Olha, eu Antes de E ter fã da cena, Marvel. antes de ter cena pós-crédito, eu já via o crédito Isso, pra inteiro, saber entendeu? Então, assim, às vezes você tá lá vendo o Super-Homem, o que é Nova Zelândia tem a ver Tá com fazendo com Super-Homem, isso. né? É isso. Filmaram lá. É. Muito bem. Então, o primeiro problema que a gente vive hoje é uma dificuldade enorme em fazer a conta fechar. Porque fazer um filme é caro pra burro. Não tem, as pessoas às vezes não têm ideia de quanto custa, né? E assim, é claro que vai depender da história, mas vamos dar uma ordem de grandeza, assim. Um filme premium brasileiro chega a custar 35 milhões de reais. Sim. Quando a gente grava o cinemático, né? Nosso podcast de cinema aqui do B9, aí a gente vai falar lá, filme independente, qual foi o orçamento? É isso, é 30 milhões, eu falei, não era independente, não era barato. Independente, né? independente Não lembro nem de mesmo. quanto. Você e uns 10 amigos, mais 1,5 milhão, 5 milhões de reais. Exatamente. E 6 milhões de favores. Isso, Mas, Paulo, isso é uma questão brasileira ou isso em outros países isso também é verdade? Não é uma questão brasileira. Em outros países é a mesma coisa. A diferença, de fato, é o tamanho do público e o que a gente consegue endereçar. Porque se você está na Inglaterra, teu público fala inglês, você consegue importar para os Estados O mundo Unidos, inteiro. você tem outras janelas. A gente fala português, então o nosso mercado endereçável é pequeno, né? A gente tem aí Portugal, mas O alguns que nos países... protege também nos limita. né? o nosso ônus é o nosso bônus, né?
Cada país, acho que somando, cada país também tem o seu jeito de se proteger. Então a França tem uma proteção histórica incrível, assim como tem na agricultura, tem para cinema, que é vamos proteger o que é nosso. A Índia tem uma lógica própria e tem uma cabeça de negócio que a gente pode somar aí na conversa, que é como lidar com o seu problema. A Turquia tem uma outra relação que acho que a gente, quando fala de potência brasileira, quer assumir, pô, a gente é bom de novela, bora ser turco fazendo novela, apesar de ter filmes turcos incríveis. A Nigéria tem uma lógica própria, tem um mercado fortíssimo dentro da Nigéria, que é muito menor que o Brasil, e se protege. E aí, óbvio que a gente pode citar os 2 exemplos clássicos fora dos Estados Unidos, que é a Coreia, que virou exemplo pra tudo. Nossa, a gente via ser a Coreia, porque a gente via... pra ser a Coreia tem que voltar no tempo. O soft power coreano. Não é só isso. Você tem que ter perdido uma guerra de um país poderoso. Sim. Você tem que ter um governo que faz concessões para 4 empresas, 2 vermelhas e 2 azuis, para dominar a indústria. Você tem que investir em educação e passar 20 anos. E aí você tem o Japão, que é uma baita de uma escola, que todo mundo esquece, mas se você for ver agora, uma das potências... E aí o Igor pode falar disso, uma das maiores potências de distribuição do mundo hoje é anime. Sem dúvida. Todo mundo morre. Aí alguém, eu no The Town, que é entre lá, o podcast do Matt Bellamy, ele falou assim: finalmente acho que eu entendi que anime é uma mídia, não é um gênero. E aí acho que é disso que a gente tá falando aqui. Tiveram umas estreias recentes aí, né? Cara, E que você não... Cadê onde veio? Aí de repente é um negócio que tem 1000 episódios, é um sucesso e tal. Qualquer lugar que você vai nesse território, e quando eu falo anime, entra K-pop Demon Hunters, entra o filme chinês, que é a maior bilheteria de animação da história do mundo. E aí anime broad sense, né? Então, olhando pra nós aqui, acho que o Paulo falando disso aqui, o Brasil, qual que é a força que protege o mercado para que a gente se empolgue entre nós mesmos? Tipo, pra talvez ir ao cinema. Então tem essa outra coisa aí. Porque, além disso tudo que o Paulo contou do cinema ser caro, tem um meteoro que cai que, cara, as pessoas desinteressaram de ir a um lugar ver um filme. Sim. E essa é uma outra discussão completamente diferente. Sim. Eu concordo com tudo. Eu acho que é um pouco assim, existem elementos dessa nossa crise, se é que pode ser chamado assim, que não são particulares, não são nossas, né? Quer dizer, então assim, essa tempestade perfeita... Tem a questão do, mas e o cinema? Né? E aí, Hollywood tá dando matérias esse ano, dizendo que esse ano foi terrível, pior final de semana da história, né? Não teve blockbuster, ausência de blockbusters, até ouvindo o próprio Matt Bellamy também, tipo, a Warner não tem um grande filme no final do ano, tá todo mundo esperando pra ver o que vai acontecer com as fusões gigantescas, efeitos ainda da greve, né? Quer dizer, então... Esse ano foi ruim, de fato, para cinema, assim, foi um ano difícil. E a gente veio... É claro, né? A pandemia foi pior por situações óbvias, as salas fechadas. A gente ficou praticamente 2 anos sem fazer negócio. E aí, 22, 23, 24 veio numa crescente também. Então, eu mesmo tive bons filmes, bons resultados com cinema nesse período. Mas neste ano teve uma conjunção maior. Excesso de produto, falta de blockbuster, atenção ultra, né, segmentada, fragmentada, e aí isso vale tanto aqui quanto em Hollywood. Agora, em particular no nosso cinema, acho que é super positivo a gente estar em alta. Esse foi o ano do Brasil em Cannes, ganhamos prêmios em Cannes, ganhamos Oscar. Não esquece do Globo de Ouro, né? Pelo menos a Fernanda levou de ouro. É verdade. Tanta coisa poderosa. Acabou sendo atropelado, né? E isso, de alguma forma, há uma desconexão do que a gente entende. Por isso que eu perguntei da métrica, né? Quer dizer, há uma desconexão da bilheteria de outros filmes brasileiros, além de alguns outliers nossos. Não que a gente não deva celebrar super e até aproveitar esse momento para continuar crescendo, mas tem uma desconexão aí. Acho que o Paulo pode falar mais disso, que eu acho que é quem realmente greenlighta filmes na O2, que é também, esses filmes que estão no prêmio agora foram greenlightados há 4, 5 anos. É um outro momento, questões. Né? O timing de fazer filme também é um problema. Que um dado que traz nesse artigo é que tem 800 projetos parados, né, no fundo setorial para ser aprovado. A gente ganhou o Oscar e se imagina que não, agora vamos aprovar um monte, né? Vai. Eu não quero ser indelicado falar do fundo setorial, mas assim, a gente precisa decidir como nação o que a gente quer com essas políticas. Porque dentro do audiovisual, você tem 2 vertentes. Você tem uma vertente industrial,
que é o que a gente fala, a indústria está parada. O que caracteriza uma indústria? Na minha opinião, é a recorrência. É você Sim. conseguir ter um line-up de filmes. É você saber que em 2029, dezembro, a gente vai soltar uma animação que vai ser o filme de final de ano. Escala e previsibilidade, né? Escala e previsibilidade. Você tá falando de daqui 4 anos. 4 anos. Você Eu tá tenho que fazendo agora planejar 4 anos Pra pra vender em frente. 29. Eu tenho que saber o que eu vou fazer esse ano, o que eu vou fazer no próximo. Aí, com esse planejamento, eu consigo também, o que é uma característica de indústria, ter uma economia de escala. Se eu já sei que eu vou fazer 10 cenários, eu posso comprar madeira à vista antecipada. Sim. Né? Eu posso usar o mesmo estúdio e esperar acabar um filme para começar o outro. Quando eu não tenho essa previsibilidade, a gente acaba, às vezes, filmando 5 coisas ao mesmo tempo e fica 6 meses sem filmar nada. Quer dizer, isso encarece também um pouco a produção. Então, quando eu falo essa coisa de nós, na nação brasileira, a gente precisa decidir o que a gente faz, é porque a sensação que a gente tem hoje é que as políticas públicas, elas estão contra a indústria. Elas acham ruim você ter grandes produtoras recebendo dinheiro público. E é estranho essa sensação, porque se você for entrar no mérito da lei do audiovisual, ela foi criada para fomentar a indústria audiovisual. Então, uma coisa que o Igor pode até falar, mas que eu achei muito legal, ele falou outro dia comigo, parece que é uma preocupação para evitar grupos econômicos. Enquanto que a gente deveria incentivar novos grupos econômicos. A gente deveria achar ótimo quando grandes empresas conseguem ter 50 filmes cada uma e uma linha de produção desses 50 filmes. Isso não significa que não seja importante a pulverização do recurso, trazer também a questão da diversidade, de levar para fora do eixo Rio-São Paulo uma parte do dinheiro. Total. O que não dá é fazer isso com quase todo o dinheiro. É aí que a gente não consegue sair do lugar. Pulveriza demais Pulveriza demais e penaliza as empresas grandes. Sim. Então hoje é uma coisa surreal, porque quanto maior e mais bem sucedido a empresa mais ela é penalizada. Mas se você parar para pensar, empresas como a nossa, dependendo do ano, chega a gerar 10 mil empregos indiretos. Então, quando você penaliza uma empresa grande, você está penalizando 10 mil trabalhadores, né? Não está penalizando a empresa grande só. E o mesmo efeito desse mesmo dinheiro em 10, 20, 30 lugares menores não produz o mesmo resultado. Nem artístico, nem de bilheteria e nem econômico. Então o certo era ter um pedaço de dinheiro para uma coisa e um pedaço de dinheiro para outra. O que não acontece hoje. Então a gente vem de uma época onde não tinha dinheiro para ninguém. E aí a gente entrou numa época que agora tem muito dinheiro, mas também não é pra gente. E aí você fica numa situação onde, como é que a gente planeja, como é que a gente cria, a gente vive num modelo de negócios que eu brinco que é o feast or famine, né? Ou você tá completamente cheio ou você tá com fome. Você não tem meio termo. Escassez, né? Então a gente vive isso implica na cultura da empresa, porque você fica com medo de investir, você fica com medo de arriscar. Sim. Você não sabe o dia de amanhã, aí você olha pra trás e fala, nossa, até que foi um ano bom, mas você olha pra frente e fala, será que o próximo vai ser? Lógico. Você não tem previsibilidade nenhuma. Então esse é o grande problema que a gente vive hoje. O que a gente quer? A Coreia pode ter as críticas que for, mas ela pegou as Shaibos dela e falou, pode pôr um dinheiro em cada, uma renúncia fiscal aí nos filmes e tal, e cada Shaibo criou o seu estúdio, né? O Brasil a gente não tem hoje esse conceito de estúdio latino-americano, como é uma Warner Brothers, como a gente estava falando aqui. Que falta? A gente tem produtores independentes, distribuidores independentes, e que os dois brigam por ter financiamento. Então você fica numa situação que eu brinco que se a gente estivesse pescando, a gente tá pescando de vara, e pra gente virar uma indústria a gente tem que pescar de rede, né? E torcendo pra vir alguma coisa, é isso? Eu tenho feito um trabalho com o Sebrae, que é convidado por tanto o Sebrae Rio de Janeiro, quanto o Sebrae Nacional, que é Brasília, ou Minas Gerais, né? Tava até no Max. E é um trabalho para eu faço encontro com donos de produtoras, cada aula 60 produtoras. Caramba. Isso a cada semestre, cada 3 meses. Tem bastante gente fazendo esse trabalho. E o meu papel, assim como o meu papel aqui, de ser esse ornitorrinco no mercado audiovisual, porque eu sou e não sou, e eu fico ali, meio ali do lado, é dizer assim, deixa eu ver o seu plano de negócios. Da produtora, do pequenininho, do outro lado extremo. E, de novo, não é só Rio, São Paulo, também tem produtoras. E é esse lugar, assim, de entender qual que é o problema que uma produtora resolve. Então, aí que eu acho que tem quando a gente tá falando de O2, de Gulani, de conspiração, muita gente vai criticar e vai dizer, mas, cara, são operações, como o Paulo falou, que funcionam. E que contratam muita gente,
com diversidade dentro, inclusive. Ponto. O que acontece na discrepância é assim, a gente vê o cara ganhar Oscar. Eu falo uma coisa, toda vez que eu vou dar aula, eu falo assim, todo mundo tem um discurso pra agradecer a mãe no Oscar dentro do bolso. Todo mundo. Eles têm, você tem, eles têm. Que vai que você ganha um Oscar. Vai. Melhor estar preparado. Vai que você ganha um Oscar. E aí, essa sensação vai que eu ganho um Oscar faz você ficar com o nome no Serasa. Tá. E essa é a parada do cinema que é violenta. De um lado, nós estamos aqui na O2, tem uma história, nada foi dado. Foi trampado, centavo a centavo aqui dos anos 70, 80, publicidade, quando o dinheiro fluía de uma coisa louca pra cá. Marco histórico, Cidade de Deus e pronto, beleza. E você tem todo mundo que é bom e que tá fazendo freela e que tá se matando. Então, voltando pra aula do Sebrae, a pergunta, eu uso até uma ferramenta bem básica, assim, use em casa se quiser. Digita aí no, link, no Google Lean Canvas. Pega o Lean Canvas, que é uma ferramenta antiga do Silicon Valley de responder problemas, montar uma startup, e responda que problema que o produtor resolve. E todo mundo responde criatividade. Não, cara. Alguém tem que vender audiência. Alguém tem que ganhar dinheiro. Esse dinheiro vem de pessoas dando dinheiro. Como é que dá dinheiro? A pessoa ou tá olhando para uma coisa por um tempo e toma uma publicidade, ou já paga para ver. Beleza, você tem que preencher um desses dois buracos. Ou o buraco da criatividade, sim, que é pessoas ficarem interessadas em ver aquilo, ou o outro buraco entre os dois programas, que é a publicidade em si. Aí fica, por mais óbvio e idiota que eu tenha falado, aí fica aquele lugar assim, uau. E a segunda coisa é, por que esse vício do audiovisual? E aí começa a se construir um problema mais profundo do que é o cinema brasileiro, que é ligado ao topo da cadeia alimentar, que é o Paulo, que é o Igor, que é o pessoal, que é, a gente não consegue nem fazer um plano de negócio de um filme. A gente primeiro, filme, a gente falou aqui de 1,5 milhão, 5 milhões pro filme independente, é o cara que não tem grana pra pagar o IPVA. Sim. E catou 5 milhões e gastou 4,999,99 no filme, mas tem um filme. E aí você pergunta pro cara assim, e como vai retornar o dinheiro? Não sabe. Então, não é uma ideia. E às vezes esse produtor vira pra mim e fala, mas Igor, esse é o seu problema. Entendeu? Isso é tão lindo, eu né? só fiz o filme. Eu só faço Agora arte. você que não me é, ajuda bicho, aí a resolver isso. Esse é o nosso problema, cara. E aí, falando de, acho que assim, e de novo, puta de um risco aqui, 4 homens brancos falando sobre cinema nacional, mas qual que é o grande lance assim? Cara, como é que a gente retorna mesmo? E eu acho perigosa essa discussão também, se a gente gera negócio, eu acho que é isso verdade. A gente move a economia, é tudo verdade, mas a tia do café do metrô também move a economia. Na verdade, quando a pandemia aconteceu e ela parou de vender bolo e café, o dinheiro, cash, saiu do mercado e Faria Lima quase faliu, porque não tinha dinheiro ali. Então, assim, o grande lance é, cara, primeiro toma conta da sua saúde, depois da sua grana. Aí você olha pra produtora. Aí vamos falar de cinema, cara. E aí cinema tem que ser esse cinemão que vai pro Oscar? Ou tem outra opção pra gente poder sobreviver? E acho que se desde o pequeno a gente pensasse e o grande pensasse todos juntos, aí eu acho que o que o Paulo tá falando que é, aí isso aqui vira uma indústria. Mas é foda, porque e o discurso que eu tenho do Oscar da minha mãe? E o ego que eu tenho de fazer filme? Igor, o problema é seu, cara. Mas eu também acho assim, eu sempre acho que na discussão a gente pode assumir às vezes o papel de advogado do diabo em algum momento, mas por exemplo, eu também acho que você usou uma expressão que eu gosto, que é startup. E acho que quantas startups viram a meta? Perfeito. Entendeu? Então risco, né? Então muito filme vai falhar. O princípio do investidor anjo e da startup Total. não é que É o power law. se der certo eu ganho muito, Um paga por muito. mas né? a certeza é que o preço vai dar errado, porque a chance de dar errado é muito grande. Então acho que como o Ancine, como um mercado que na arte também busca suplementar esse risco financeiro de uma coisa que sabe que não vai se pagar, porque o filme de 5 milhões não gera 6. Ele não vai se pagar por princípio.
E também na arte a gente tem que ter espaço para uma voz nova, para o treino. Eu acho que não é todo filme sul-coreano que vende milhões. É verdade. Não é na verdade, nenhum lugar do mundo, assim. Quer dizer, Exato. na França, os filmes que chegam aqui são os vencedores. Exato. Porque 100 ficaram lá e morreram. E acho que o que o Paulo tá falando é uma realidade. Então existia uma lógica de... a própria Globo de Ouro começou a dar prêmio pra filmes... o Globo de Ouro mudou uma regra, né? Pela primeira vez, eles deram prêmio pra filmes blockbuster, né? Que subiu o Vin Diesel, e aí tava o Rock embaixo, ficaram olhando. Foi uma cena fofa. Porque assim, eles nunca iam ganhar um Globo de Ouro. É isso, é. Então talvez tenha isso. Então talvez tenha, cara, eu acho que o Paulo tá correto. Tem tá aqui uma galera que vai fazer filme blockbuster que vai gerar emprego e dinheiro para que o jovem diretor que tá assistente desse filmão blockbuster Mas eu acho faça que filme de arte. Mas acho que o ponto que eu tô tentando chegar perto é o seguinte: se existem dois caminhos, o de arte e o comercial, e às vezes um atravessa o outro, os nossos filmes de arte estão vencendo. Isso. Quer dizer, perfeito. tem um elemento da nossa cultura vencendo. Isso. Entre Né? quali Quer dizer, e quanti. e de onde saiu o Kleber Mendonça, se não das leis de incentivo? Exatamente. Né? Do ecossistema de Recife. Então, agora, quantos cineastas tiveram que não virar o Kleber para ter um Pra ter um Kleber? Kleber. Então, tudo bem a gente ter uma diversidade que às vezes falha financeiramente, porque a gente vai ter os unicórnios. Entende? que é o- Eu vejo dessa forma, acho que tudo bem. Agora, talvez a equalizar melhor esse mundo, no sentido de que também não dá para ter tanto risco, tanto a startup mal atendida ou mal planejada, porque mesmo aquele filme autoral, experimental, ele tem que saber aonde ele quer chegar. Então ele sabe que ele vai fazer no máximo 5 mil ingressos no circuito de cinema brasileiro, mas ele tem que ter a missão de tentar um lugar em Locarno. Perfeito. Entende? Ele tem que ser... Queremos isso. Acho que soft power é verdade. Como se tivesse uma Então, é outra verdadeiro. métrica de sucesso que não fosse a bilheteria. Com certeza. E aí talvez, acho que todo mundo luta por isso, olhar para os distribuidores, né, as salas de cinema, e talvez o teatro faz. A gente olha para o cinema, a gente esquece de ter uma arte muito nossa, que é muito potente, está mais adaptada à escassez do que o cinema, que talvez dá para dizer que teatro é mais barato, e que nem sempre é uma verdade, que é formação de público. Então talvez tenha um lugar que a gente está construindo que é... Então tem um lugar que gera capital, que vai lutar por bilheteria, vai lutar mano a mano com Bollywood, com quem for, e talvez tenha um cinema que é de formação de diretores, de equipe e de formação de público, mas tem que ter salas. E aí, o que você falou legal, tem que ter uma métrica diferente. E aí esses dois cinemas, como propôs o Paulo disse que vai escrever uma lei sobre isso, vai levar para Brasília semana que vem. Amanhã Já vai lá. Mas é um desenho possível, cara, porque, na verdade, agora, mudando totalmente de rumo aqui, mas já que estamos num momento criativo de solucionar um problema, que você vai perguntar isso daqui a pouco, cara, a performance mídia matou a publicidade por uma questão, que você testa mais rápido, e você erra mais rápido. Então você faz 70 copies, 2 performam bem, esse copy, criando um problema de outra forma de conteúdo, né? Mas você tem 70 copies, uma se funciona, essa dá certo. Talvez é isso que a gente tá falando. Então, 2 teses Poder testar paralelas. mais rápido. Uma tese de blockbuster, de ter um dinheiro, de olhar para isso como retorno, de trazer investidores mais pesados. O Lula e o Paulo vão lá para as Arábias, para China, traz dinheiro pesado, faz uma baita de uma indústria, e o outro pega o dinheiro de arte mesmo, e bota a galera pra fazer e faz um combinado, inclusive, de diversidade mais honesto, mais profundo, de territorial. Estamos resolvendo o problema do cinema brasileiro, é isso? É isso, resolveu. Agora vamos escrever. Uma coisa só pra complementar, que é uma coisa que eu fico, às vezes, até angustiado, é que a gente tanto ouve que a indústria do Brasil tá parada, que o Brasil se desindustrializou, que a gente precisa competir. E assim, gente, a gente tem muitas áreas que a gente já perdeu o bonde. Eu não acredito que a gente vai fabricar chips da NVIDIA no Brasil, Carro. competir com a Coreia nesse sentido, né? Mas, cara, cinema, audiovisual, é uma área da indústria que não é uma loucura achar que você vai competir com os coreanos. Isso. Sim, nós somos bons. Entendeu? Porque é isso, os prêmios que você falou aí, a gente... A minha próxima pergunta é justamente isso, dessa mudança, dessa narrativa brasileira
se isso é só manchete ou se a gente consegue aproveitar de alguma maneira essa marca Brasil aí fora, porque existe essa sensação, né? A gente vê, por exemplo, eu sei que é uma bobeira, mas eu sempre vou. Você entra no perfil do Oscar lá no Instagram, vê quando é gringo e quando vem brasileiro. Nossa. Cara, é uma brasileiro é mais engajado. Exatamente. Olha os atores do Everybody Hates Chris. Eles tiveram uma segunda vida de carreira. Exatamente. Brasil, exatamente. olha. E o Chaves, né? E aquele cara, pra mim a melhor história do Brasil, desculpa, mas é aquele ano que um jogador brasileiro ganhou o gol mais lindo. E que era. É o Puskás o lá. prêmio Puskás era um brasileiro e que nem era. Não jogou mais nada, não fez mais Mas nada. os brasileiros resolveram que ele Queria ganhar. E o Brasil é a rede social antes da rede social. A gente já aproveita disso. Total. Eu falo do o CEO do Oscar lá, não sei o nome dele, deve estar dando graças a Deus que tem outro brasileiro. filme brasileiro pra botar esse ano. Eu falo, gente, tem outro filme brasileiro aí, bota aí. Vamos criar uma cota Brasil. Vamos criar uma cota Brasil. Então é isso. A gente tem como aproveitar esse efeito? É só a manchete no jornal? Não, eu acho que tem super como aproveitar esse efeito, mas é importante que o governo se alinhe com a indústria. Esse é o grande problema que a gente vive hoje. Porque todos os astros estão alinhados. E mesmo a gente falando de bilheteria, esse foi um dos melhores anos de bilheteria do Brasil. Se você pensar, Ainda Estou Aqui, tudo bem que Ainda Estou Aqui e Auto da Compadecida 2 lançaram no final do ano passado. Eu não sei exatamente quanto que eles fizeram no ano passado e nesse, mas vamos somar as bilheterias. Competência 2024. Ainda Estou Aqui, 6 milhões e meio. Auto da Compadecida, 4.200, né? O Vitória, que pegou o vácuo do Ainda Estou Aqui por ser a Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, fez quase 1 milhão de espectadores. O Chico Bento fez quase 1 milhão de espectadores, que é um IP brasileiro, Maurício de Souza. A gente teve o Homem com H, que fez 650 mil espectadores, e agora o Agente Secreto tá para bater 1 milhão. Tudo isso agora, entre novembro do ano passado e agora. Então, é um dos melhores anos de bilheteria. Só que para esses 6, 8 filmes que a gente comentou, lançaram 200 outros filmes que ninguém viu. E os 800 parados. E tem 800 parados, que a gente não sabe desses 800 quantos que poderiam ser esses tem algum agente secreto, algum Ainda Estou Aqui lá no meio desses 800? Sempre tem, né? Pode ser. Sempre tem, mas eu acho que o grande ponto é esse. A gente tem dinheiro, a gente tem recursos, a gente tem as políticas, mas parece que tem alguma coisa engripada que a coisa não deslancha. E aí você tem que mudar quem toma a decisão, quem vai fazer essa escolha. Por exemplo, uma pergunta que eu tinha aqui é de... Vocês falaram de diversidade, mas eu falando em aproveitar momento, de repente, aonde que o Brasil é mais forte de produzir? Fazer um drama realista, tipo Ainda Estou Aqui, produzir comédia aos montes. Eu acho que a gente é forte em vários gêneros. O problema é que a gente só tem dinheiro pra 2. Tá. A gente só tem dinheiro pra fazer comédia ou drama. O drama, sim. Mas... E terror que a gente é bom, que é barato de fazer. A prova de que a gente consegue é quando você vai pro streaming e você vê projetos brasileiros que foram pagos com o dinheiro das plataformas. Que conseguem ir para esses outros gêneros e fazer sucesso. Então o nosso problema é aquela conta do começo. Então qual é o filme que a conta mais ou menos fecha? Uma comédia pequena. Aí tem muito mais consegue ter mais público. Aí nós estamos falando muito mais sobre quem dá o green light dentro dos canais ou do investimento do que outra coisa. Quem é a pessoa que quer assumir risco? Nem nos Estados Unidos estão assumindo risco. É o ano que o Slate... O Slate basicamente é franquia. Né? Tem uma lógica que eu acho importante, acho que a gente sim... Tem uma pista interessante. Então, quando você vê o Jovem Nerd lançar um filme e tentar fazer um filme de terror, que aquele público tá interessado, é legal. O que acontece, e é isso que eu queria dizer, é assim, a gente tá... Quem vai tomar o risco de lançar uma coisa inédita? O executivo, não dá pra julgar, todo mundo critica o executivo que dá o green light nos canais, que é quem hoje virou a porteira do Brasil de tipo... Eu vou lá no Frapa, eu vou lá na Rio C pra apresentar pro executivo. Aí eu mostro aquele filme que é incrível, que é o que você falou, pode ser um Ainda Estou Aqui, mas quem vai arriscar? E aí esse lugar do quem vai arriscar cai nesse lugar que o Paulo falou assim, putz, parece que o Brasil só faz 2 coisas. E como a gente tem uma nação noveleira, virou mais notícia quente que a Globo tá fazendo uma novela vertical. Isso. Ninguém sabe se é boa ou não, ninguém sabe se vai dar dinheiro ou não, do que o que a gente tá falando agora. Então, eu acho que a gente tem... Mais um tempero pro nosso angu aqui, que é, cara, tem sim o lance do cinema, tem sim o lance da produção, mas tem esse lance do green light também. Então, agora, Brasil é o país do Zé do Caixão, que é muito bom de terror, a gente vive terror o dia inteiro. Brasil é um filme de terror
a céu aberto. Ninguém sabe o que acontece. Então, vamos criar então, na linha do Paulo, tem a categoria blockbuster, tem a categoria filmes de arte, criar uma categoria filmes de terror, e com AI, com todo o respeito do mundo a todo mundo, e todo mundo usa AI, cara, talvez a gente possa fazer efeitos especiais mais rápido, Eu mais vi uma barato. matéria hoje sobre um filme coreano lá, que é do Cara, diretor do tem milhões, Trent cara. Busan, que ele fala que ele usou um negócio que ia levar semanas pra fazer, ele A fez em Netflix hora. assumiu que usou no filme O Eternauta. Ah, é? Eu não vi isso. Assumiu, A falou. demolição do prédio, né? Que se fosse fazer esse prédio caindo, o prédio caindo era o que gastou de dinheiro pra toda a série. Então, cara, Agora, esse negócio do AI é bom, porque assim, a tristeza de uns é a alegria de outros, né? Uhum. Nos Estados Unidos, é provável que gere uma economia, mas no Brasil, ela vai viabilizar os outros total. gêneros. Ah. Aí se eu só tenho dinheiro pra fazer comédia simples e dramas, porque a gente não consegue fazer um filme de ação pra explodir um prédio que custa muito caro, Só explodiu o prédio. a gente vai explodir o prédio com AI e vai ficar... Então, assim, se a gente conseguir fazer filmes que tenham uma qualidade de produção maior do que eles de fato custaram, pode ser que a conta passe a fechar. E eu acho importante dizer isso agora sim. E os advogados brasileiros já sabem, cara, que estão estudando, né? AI, cinema e tal. Existe. Vai perder aqui e ali, mas tem o ganho maior desde que você seja claro. Porque ninguém ficou puto que o Star Wars Episódio 1 usou efeitos de computador. Não, cara, não pode, cara. Só pode fazer o efeito. Não, tem os prático, românticos que falam, eu agora sou muito fica romântico. Não, mas o ponto é. Mas teve uma hora que entendo. naturalizou. Lógico. Não teria. Assim como animação, né? Eu lembro que, sei lá, Cara, quando saiu Toy Story, tá, meu Deus, mas isso seja de hoje- honesto, né? O ponto é, como o Paulo falou, no final dos créditos, que a gente gosta de créditos, tem lá. Essa cena foi Chat feita com AI. GPT, Cláudio, você põe os créditos. Isso. Isso, os créditos aí. São 3 linhas os créditos. Eu publiquei hoje uma notícia de um comercial do McDonald's na Holanda que foi feito 100% com IA. E aí a galera da publicidade discutindo, né? E aí a CEO da produtora falou, ela fez um artigo, falou, não foi a que fez, foi nós que fizemos, porque Isso. ela declarou tudo, ela falou, cara, eu fiz coisas aqui de processos Sim. que levaram dias, que é um processo trabalhoso de fazer, não foi só faz um E comercial a ali. lei diz, somente uma pessoa é autora. E aí, AI é ferramenta. O que é a recomendação, e aqui, pequena aula de propriedade intelectual, minha recomendação, e a gente criou normas dentro da WIP para o uso de AI, que é a primeira coisa, alguém do jurídico, ou você que tem tempo, leia as condições da ferramenta que você está usando. Ah, tá. Se a condição de ser assim, tudo que você criar aqui dentro é meu, meu, não faça. irmão, não usa. Ou seja sócio do OpenAI e assume o risco, irmão. Boa. Eu quero falar de streamings, o elefante na sala, que é tá em discussão aí, né? Fatura 75 bilhões e devolve 185 milhões de reais. E a gente esteve aqui na semana retrasada, né, Gabriel? Você esteve aqui? Não, foi o Bernardo que esteve. Você estava também? Com o William, da Netflix, que ele é da área de ads. E você falou de publicidade, que a Netflix chegou a falar que nunca ia ter publicidade, e hoje em dia, eu lembro de falar que a publicidade venceu quando eu fui para um ano para Cannes Lions, né? Que é o festival não o legal, que é o de cinema, é o de publicitários, mas é esse tipo de coisa que eu frequento. Tem mais dinheiro, tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro, mas... O Roy Logan, Logan Roy, ele diz, né? Money wins. Money always Isso, wins. né? E aí, quando eu vi essa galera lá, todo mundo lá passando o chapéu pra publicitário, eu falei, a publicidade venceu, acabou, não tem... Pronto, é Porque isso. todo mundo falou, não, agora vai ter publicidade, a gente vai exibir filmes. Vou te Vai exibir contar uma fofoca que eu ouvi em Los Angeles de um executivo de uma grande major americana dizendo que a indústria de tech teve que comprar a indústria de entretenimento para revolucionar tudo e voltar pro mesmo lugar. Ou seja, você precisa de mensalidade, anúncio e pouco conteúdo. Senão a Não coisa revolucionou, comprou a indústria e não Quando revolucionou. você pensa o Google, que é uma máquina, cara, é publicidade. É, o Meta, que é um publicidade. OpenAI, Exatamente. vai ser Todo mundo. Porque no fim do dia é essa máquina. Então, a gente até discutiu isso do cinema, né? Quanto o cinema arte e quanto o cinema blockbuster pode ser uma máquina desse fluxo. É que estavam de streaming, é isso. Desse Total, o fluxo desse blockbuster dinheiro. pode ser uma máquina de mídia publicitária Total. enormemente como é nos Estados Unidos. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês veem essa relação do Brasil com o streaming, né? Essa briga regulatória, judiciária que tá rolando. Se isso é esse caminho de regulação
Vai ser bom pro Brasil ou não? Vai ser bom pra indústria, pra produção ou não? Enfim, é uma coisa muito... território em disputa, né? Como diria Olga Mendonça quando ele vem aqui. Olha, eu tô otimista com o que foi passado na Câmara. Uhum. Eu acho que é um projeto possível, projeto pragmático. Vai pro Senado agora, então muita coisa ainda pode mudar. Mas o ponto é que a regulação dos streamings é algo que a gente tá batalhando há anos. Porque isso já existia na TV a cabo. Tá. Né? Que viabilizou muito da retomada. todo o projeto de audiovisual brasileiro. Então, o que acontece é que, infelizmente, o Brasil ele regula pela plataforma e não pelo tipo de coisa, né? Então, TV a cabo. Se amanhã não for mais cabo, for satélite, ali não vai. Não vale mais. Né? O cara acha uma loophole e sai Então agora o streaming não tem essa coisa. Então a gente tem que fazer trazer de novo. isso. Entendi. E cada um cria um critério para taxar, como taxar e o que fazer com o que taxou. O ponto é o seguinte: boa parte desse dinheiro vai para licenciamento, que para nós é muito importante, porque hoje o modelo de negócio principal da maioria das produtoras que trabalham com as plataformas é fazer projetos que eles chamam de originais. Então você trabalha e faz o projeto e vende os direitos para a plataforma. Uma prestação de serviço, É uma prestação de serviço. E que não tem nada demais, tá, gente? Tem gente que critica isso sem absolutamente problema nenhum. O combinado não sai caro. A gente ganha por isso, recebe por isso, tá tudo Brasil certo. é o país do serviço. Que é no caso de a plataforma, ela vira dona disso. Se Ela de- vira ela é dona da dona. propriedade se de celular. repente o que você vende pra ela virar o novo Harry Potter, você vai ser dela. Eu sempre brinco. Você vai ganhar 10 milhões depois, Isso, que nem a depois. Sony. Se você tiver os advogados da Sony. Tá numa caixinha. Tá bom. Mas esse exemplo do Demon Hunters é maravilhoso, porque é exatamente isso. A Sony fez algo de errado? Não, Nada. ela só viu que era um bilhete da Mega Sena que ela não Sim, não Não, viu. e mais que isso, a Sony garantiu uma coisa que ninguém tinha garantido, que foi 20 milhões da pandemia. De lucro, Quando ninguém. O capitalismo ia acabar, o mundo ia acabar. Toma 20 milhões. Lógico, tá bom. Você é louco. Então, Agora é fácil. é importante tirar esse elefante da sala por conta disso, assim. Então, ok. Eu faço sempre uma analogia com construtora. É uma diferença enorme você contratar uma empreiteira, um arquiteto, desenhar uma planta pra você e construir o prédio pra você. Uma vez que esse prédio tá pronto, ele é teu. Né? Acabou, é meu. Não foi você que desenhou. Não, mas eu contratei um comprei. arquiteto pra desenhar. Eu contratei um engenheiro pra levantar. Paguei tudo. É meu o prédio. Né? Então a gente tem essa confusão um pouco, como se isso fosse de alguma maneira as Vergonhoso. plataformas estivessem nos roubando. As plataformas não estão roubando. Aliás, as plataformas, vamos defender aqui, elas assumiram um risco estratosférico, principalmente na pandemia, de bancar um monte de projetos nossos, não só da U2, eu digo do Brasil inteiro, para testar o que o brasileiro gosta, porque a gente não tinha nem um background enfim, gêneros e tipos de filmes e de séries Pra ver testar. o que ia acontecer. E Então, durante, se não durante um governo que não apoiava. Se não fosse a guerra dos streamings durante a pandemia, mais da metade do nosso mercado tinha absolutamente perdido o emprego. Caramba. total. E durante a pandemia, quando O programa- ia se produzir o quê? A WIP nasceu em 19, 2020 foi atingido por uma martelada na testa como todo mundo, mas, e aí citando aqui a Netflix, pegou o nosso método de filtro de propriedades intelectuais e profissionais e criou o Colaboratório Criativo, que foi um dos primeiros programas de roteiristas negros do Brasil e que todo mundo depois foi empregado, esse programa virou um programa interno. O que é o que vocês estão dizendo, que eu concordo, que assim, talvez não haja o volume dos streams no Brasil que deveria ter de investimento comparado com o que é no mundo. O dinheiro que vem pro Brasil da Netflix de produção é uma temporada do The Crown. Se você for comparar. Caramba, tá. Mas De tudo que a gente vai... Porque eles têm um catálogo assumir os grande, né? riscos. Mas tem que passar a lei. Mas, e aí eu acho que o Paulo tá falando uma coisa interessante, que é o modelo Originals é mas ele tá falando de um outro modelo que é melhor pra nós também, que é licenciamento. Porque o que acontece é que eu acho que a gente tá passando de fase, né? Acho que a gente teve essa primeira fase do risco ser das plataformas. E aí, quando você é dono do risco, você também tem os louros, né? Isso é física. Quem tem risco, quem toma risco ganha mais do que quem não toma. Agora, a gente já aprendeu a fazer muita coisa. A gente já testou muita coisa. A gente também tem o feedback do que funciona e do que não funciona. Então, em que momento a gente faz a transição
do work for hire, desse modelo de prestação de serviço, para um modelo onde eu sou o dono da minha propriedade intelectual e eu alugo ela para você. Né? Então, a diferença... Você pode falar se a Cidade de Deus da HBO qual modelo que é? Não, o primeiro modelo. Primeiro modelo. Sim, ele ainda tá no clássico. Modelo. Todo mundo tá nesse lugar. Todas as séries da O2, os filmes da O2 estão nesse modelo. Porque não tem conversa, né? Eu lembro que a gente chegou a... A conversa tem. Só não tem um resultado positivo Não, pra você. assim, tem conversa em reuniões múltiplas, Sim. mas nunca muda. Eu lembro que a gente chegou a negociar podcasts do B9 com várias plataformas e a conversa... Você ia perder muita o reunião. Isso aí, tinha 20 advogados, 50 pessoas na reunião. Ah, pode isso. Ah, vamos ver. E quando chegava o contrato, não mudou nada. E aí, a palavra final era ou você assina assim pra sair ou não vai ter. E aí a gente assinava. Assim, para dar um exemplo, eu comecei a O2 Play em 2013. Então já tem mais de 12 anos. Nossa. E desde o primeiro dia, uma pergunta era: e como fica a regulação do streaming? Como é o Condecine do VOD? Então, para mim, é meio bizarro que a gente ainda também nem assinou esse negócio, entendeu? Há 12 anos. Existe uma sensação esquisita do tipo... Quantas oportunidades perdemos de gerar qualquer tipo de imposto? Imagina 15, imagina 12 anos dessa lei. Bilhões a gente já perdeu. Se há 12 anos... eu sei que não é tão fácil, obviamente não é fácil, mas se há 12 anos alguém tivesse dado uma canetada e falado: quer ter um streaming, 1% do teu imposto vai reverter para a indústria nacional. E a gente vê isso depois. Ninguém ia não entrar no Brasil por isso. Segundo o maior mercado do mundo... Que é um papo que rolou agora, a Netflix vai sair do Brasil. Não vai sair, não vai sair. Entendeu? Se sair, vai ser engraçado. Vai sair. E quantos bilhões a gente deixou de arrecadar, entendeu? Então, acho que existe um gosto amargo mais nisso, assim. Mais uma exaustão, talvez, entendeu? De algum momento até parar de acompanhar a conversa. Assim. Não quero nem receber notícia. Mas por outro lado, nesse sentido, existe quase um alívio do tipo, bom, eu não gosto de certas condições e acho que a gente tem que continuar discutindo elas e elas não atendem todo mundo do mesmo jeito, mas tem um lado meu que é quase assim, ok, mas estamos finalmente com uma base, teremos finalmente mais recursos no fundo setorial, teremos finalmente uma cota nos streamings para os conteúdos independentes. Isso vai trazer mais dinheiro para as produções que não serão só originais, serão também de propriedade das produtoras independentes. A gente está falando de ter uma cota, de ter uma janela do streaming para o cinema. Eu acho que essas coisas, em essência, são todas boas. E pode ajudar muito a melhorar um planejamento num contexto maior. Agora, se é 4%, se não é, se tá certo, se o que tiraram... Não vai agradar todo mundo, não é a ideal, mas o que eu sinto é que existe também um pouco esse jogar a toalha de vamos virar esse jogo para partir para algo que tende a crescer e sai de um lugar, entende? É isso. Então os streamings são parceiros. Super parceiros. E continuarão sendo parceiros porque se você não tiver para quem licenciar, também não adianta. Como eu falei no começo, a gente tem 2 janelas principais. E o licenciamento é inevitável e uma parcela importantíssima da conta fechar. E é engraçado porque eu também dou aula e eu já dei até pro Sebrae um curso que eu tentava trabalhar um pouco essa ideia do artístico e do comercial, né? E o papel da jornada de cada um desses. E uma questão que tem que se estar na mesa em relação aos streamings também é que se existe a baixa vontade de correr riscos com propriedades que parecem comerciais, a vontade de correr risco com aquelas que não são comerciais é zero. Então, e tem muito filme brasileiro que, pro bem ou pro mal, não é comercial em essência. Isso. Então eu também acho que existe esse bom lugar da Ancine, das SPCines, dos agentes culturais, que tem sim que continuar a fomentar talento, diversidade, porque da mesma forma que o Bruno falou, pô, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Quer dizer, tem um filme que pode ganhar o Oscar ou que pode ser o próximo Flow, que está engavetado nesses 800, sem dúvida. Só que eu não vejo um como inimigo do outro. Entende? Eu acho que esse é o ponto. Essa é a política. Quer dizer, eu como distribuidor, inclusive, acho tão legal
ter, por exemplo, eu tenho uma animação que chama Nimue-Daju. É uma animação que está há mais de 12 anos sendo feita em Belo Horizonte por uma produtora que fez um negócio de rotoscopia. É um desenho adulto, sabe? E que entrou em Annecy, que é o maior festival de animação do mundo. Eu acho incrível ter um filme brasileiro lá, entendeu? Super bonitinho. Não, e nessa qualidade de risco. E acho que é risco, cara, é o trabalho de paixão da produtora que conseguiu ganhar, levantar um recurso. O que eu gostaria que fosse mais fácil nesse exemplo, e até vou agradecer que a gente teve 2 apoios, um da SP Cine e um da Paradiso, né? Que foi pra gente levar um executivo em Annecy pra tentar gerar vendas do filme, por exemplo. O que poderia ser melhorado? Cara, tinha que ter um automático. O filme brasileiro que entra num festival internacional de ganha peso, apoio. ganha $40 mil. Uma PEX da vida faria. Automaticamente. Mas não tem, entendeu? Não tem que ter um edital, não tem que ter um processo. O cara só entra com o pedido e Pô, recebe. ganhei Locarno, eu posso ganhar um prêmio Locarno? Como é que eu vou pegar dinheiro emprestado pra pagar uma passagem? Que, inclusive na educação levar as também, pessoas, entendeu? né? Eu levar o elenco, eu Não pagou IPVA, né? Senão vira o meme do Ainda Estou Aqui, que era o lance do Itaú, né? Todo mundo brinca, vou abrir uma conta no Itaú porque... ajudar. Mas então, assim, essa indústria também. A indústria também é dos dois lados. Não é que a indústria art house, artística, ela também é bonitinha e pura. Não é nada, cara. Tem 6 mil filmes tentando uma vaga em Sundance. É um inferno. Sabe? É muito difícil. Agora, poxa, se você tem um publicista, se você tem um distribuidor, e esses caras precisam comer. Lógico, então, assim, se o filme também são vende pouco... Se ele vende pouco, ele não tem um apoio público, ele não viaja, ele não que investe. Essa galera, a indústria, por exemplo, americana, tem isso, né? Uma equipe responsável por divulgar, vender um filme. Se a gente fosse discutir aqui o Oscar, assim, existe os 50 milhões pro filme e esses 50 milhões pra ganhar o Oscar. Sim. É uma campanha. É uma campanha política. Política. É melhor presidente. E acho que o que eu queria trazer aqui, engraçado, a gente começou, antes de ligar a câmera, a gente começou falando de quadrinhos. Não pra trazer o assunto de quadrinhos, mas quadrinhos têm esse viés bem claro. Os quadrinhos pra banca, pra vender muito, que é infantil, super-herói, já teve no Brasil, mas fora do... tem. Cara, tem quadrinhos que você faz pra você, cara. E quadrinhos... Cara, os dois vendem, os dois... E um bebe no outro. Então, eu acho... Você falou uma coisa... As duas coisas que vocês falaram... Até eu não tinha pensado nisso interessante antes, que era... Cara, acho que tem 2 mercados, sim. Tem 2 indústrias, sim. E, cara, é música erudita e pop. E os dois vivem. Então, sempre a música nos ensina coisas. Sempre a música tomou essa porrada antes do cinema. Então, E o curioso é que, por exemplo, eu acho que os dois coexistem, se retroalimentam. Que alguém vai dizer também que, por exemplo, se o filme brasileiro de maior bilheteria, Ainda Estou Aqui, é um filme do Walter Salles. Quer dizer, é um cineasta autor, é um cinema de autor, um dos melhores diretores, já foi para todos os festivais. E tá aí rodando há muito tempo. E tá há muito tempo. Agora, mesmo se você pega Hollywood, pô, o Barbie, quem é a autora de Barbie? Entendeu? É uma diretora que vem do cinema indie, sabe? Ela foi aprender a contar história e pegou um IP gigante para fazer uma história super feminista com outras camadas, entendeu? E foi isso que transformou Oppenheimer, o Barbenheimer. Você vai dizer que o Christopher Nolan nunca mais não é um cineasta autoral que toma risco. Então precisa retroalimentar o outro. Eu acho que só isso que eu queria ver um pouco mais nos streamings. A gente tem muito filme brasileiro independente que não consegue um lugar nas plataformas. Porque existe uma curadoria que é muito baseado no sucesso do algoritmo, em dar para as pessoas o que elas querem. Só que se a gente também não oferece de vez em quando alguma coisa para ampliar o paladar, você só quer a mesma coisa. Quem come hambúrguer todo dia nunca come sushi, entendeu? E aí, nesse sentido, vem uma lei que talvez obrigue os caras a mexer no algoritmo e falar assim, olha, na tela inicial, não importa, cara, se o Paulo só vê anime... Vai ter que engolir vai ter o Paulo Gustavo aqui, entendeu? Ele não precisa nem clicar, sacou? Ele não precisa ver. Passa depois. Mas essa é uma loucura, porque até na lei do cabo, alguém podia falar assim, pô, eu sou obrigado a passar 3 horas e pouco por dia.
que você vai obrigar alguém no universo sob demanda? O discurso contrário é esse. Não, você vai tirar Mas como é que a você liberdade das pessoas. Como é que você vai obrigar alguém no mundo sob demanda a clicar e ver o negócio? Oferece. A gente tá falando de pôr ali na prateleira. De pôr na prateleira. De ter um bloquinho Nesse ali. sentido... É de nem oferecido está. O que a gente tá dizendo Nesse sentido, eles têm um poder tão grande que, se isso for mal utilizado, é uma dominância cultural de fato. Sim. Entendeu? E eu acho que isso, eu acho legal o francês falar não aqui. Entendeu? E tudo bem, porque também se eu colocar 15 conteúdos na Netflix, na Amazon, onde for, e os 3 brasileiros nunca forem clicados, isso ainda tem 12 com outras coisas para ver. E posso falar, em algum dia alguém vai clicar no meu Nimo Endaju ali, aí eu falo, velho, esse é brasileiro, que louco isso, entendeu? E aí esse cara vai começar a criar uma cultura também. Sim. Nesse sentido, a gente tem que se proteger, entendeu? Tem que se proteger e tem que ter um diálogo amplo. Mas eu não acho que um é inimigo do outro. O debate não pode ser interditado, né? Que é o que geralmente acontece. Não, a gente não pode nem falar sobre isso, meu Deus. Não, acho que tem que falar. O mundo não é preto e branco, né? São 50 tons de cinza. Eu acho que tem que ter a gente tem que ter 100 milhões de reais pra fazer um filme de ação incrível. E ver fazer um blockbuster brasileiro. Que a galera na China vai querer comprar e falar, é o meu Ong Bak, entendeu? Tem que ter um filme de capoeira legal pra caralho, entendeu? Você fala assim, não acredito que negócio é esse, que os caras vão estudar, vão querer chamar no Brooklyn pra ver o filme, entendeu? Sim. E ser incrível e bem feito e dominar essa área, entendeu? Que é uma coisa que talvez a gente tenha perdido um pouco o bonde, nesse sentido de indústria, né? O Brasil não... A gente foi na comédia... Você tem uma Cidade de Deus, Tropa de Elite, e você tem menos exemplos de filmes de ação que explodiram nesse sentido. A gente não desenvolveu tanto esse lado. E de repente agora é a hora. Né? Também de... Não, eu não sei um filme brasileiro de terror que foi um blockbuster nos cinemas. Mas filmes de terror, historicamente, nos Estados Unidos são os que têm mais rentabilidade. Total. São baratos, né? É sobre Estão inteligência. lotados as salas aqui. Não, mais que isso. O filme que com maior... se a gente fosse usar a métrica de Wall Street... O filme com maior rendimento é Bruxa de Blair, que custou 200 mil dólares e rendeu 200 milhões de dólares. É uma loucura. Tô dizendo o seguinte, nós só temos 30 milhões, tá bom, vamos fazer 30 filmes de terror de 1 milhão, com o Brasil inteiro, e vamos soltar num... Vai que dá. Então, isso não é um plano real, tá, gente? Isso que eu tinha... Não tem esse modelo. Mas uma sequência do outro, como é que é? São vários filmes de... Jason 25, é isso? Mas o que eu acho legal é que você falou de 12... Eu tô em choque ainda com seu 12 anos de lançamento. Já tinha essa pergunta. A primeira pergunta do Business Plan é como fica e você pegou o ápice do Pic TV e a queda e tal. É isso. Mas o que eu ia dizer, e junto com o que o Paulo falou, e junto com a sua pergunta, como resolve, é assim... Cara, a única coisa que resolveria, e aí talvez eu vou me contradizer citando a Coreia, critiquei, mas vou citar a Coreia, que é, cara, vamos fazer um commitment aí de 30 anos, de 40 é verdade, anos. Não vai ser pra minha geração. Não é pra minha geração. Mas talvez pra geração dos nossos filhos, ou um pouco acima, vai ficar interessante. Aí lá daqui, em 2065, dá até desespero em pensar isso, cara, vai ser do cara, que se tiver planeta ainda, pode ser que, tenha outra coisa rolando, anyway. Mas que a gente faça um planejamento de crescimento mesmo. Alguém vai pagar caro, quem tá agora aqui vai ter que trabalhar mais, pra quem vai chegar depois. Mas em 30 anos a gente vai ter uma indústria. O que eu falo, 12 anos, imagina o dinheiro que se perdeu. Já terei da metade. Cara, mas você sabe que eu não acho que leva tudo isso? Não, também acho que pois é. Eu não acho que leva tudo isso. E o Brasil é surpreendentemente o país que, como diria uma famosa frase, não perde oportunidade, perdeu uma oportunidade. Porque a gente tem tudo. A gente tem as leis, tem dinheiro. Agora com esse dinheiro do VOD, do streaming, vai ter mais dinheiro. Não é um problema financeiro como é em várias áreas do Brasil que você pode justificar a falta do negócio estar funcional. É uma falta de visão de indústria. Você percebe que a regulação dos políticos e dos servidores é muito para evitar que uma empresa cresça. Sim. Evitar que um filme... O Igor deu o exemplo de um filme de ação de 100 milhões. Hoje no Brasil é proibido você fazer um filme de ação de 100 milhões. Seria um escândalo. Porque é isso, todo mundo pega 30 milhões e faz 30 filmes de um. E que tudo bem, mas não pode ser só isso. A gente precisa ter algumas grandes apostas. Para ter uma visão de mercado. Blockbuster, exatamente. Então,
a gente deveria ter critérios muito mais condicionáveis, como o Igor deu o exemplo. Você tem um pré-licenciamento, a Netflix gostou do seu filme e se propôs a comprar uma licença de 5 anos, você tem mais X do fundo setorial automaticamente. O seu filme entrou no Festival Y, você tem mais X automaticamente. Então, eu acho que faltam no Brasil critérios objetivos, porque hoje você tem esses editais. Então, para quem não entende, como é que funciona? Existe um imposto chamado Condecine, que várias áreas pagam, empresas de telecom, o telefone celular, a sua conta de telefone tem, a gente paga quando a gente vai veicular filmes publicitários na televisão, as majors pagam para poder passar os filmes americanos no cinema. Até o YouTube paga. Esse dinheiro vai para um fundo, e esse fundo, essa vaquinha que é feita, é distribuída para as pessoas com critérios que são definidos ali ano a ano. E esses critérios podem ser os critérios que forem definidos. Então, se a gente definir que o critério o filme não pode ser de São Paulo, ele não pode ser de filmado de dia, e tem que ser preto e branco, só um filme que passar por essas características tem como ganhar. Entendeu? Então, a hora que a gente pegar e criar meia dúzia de regrinha objetiva, Sim. para promover os filmes industriais, a coisa vai funcionar sozinha em 2, 3 anos. Isso precisa ser feito porque vai entrar mais dinheiro por conta Vai entrar mais dinheiro, mas o que acontece? Se entrar mais dinheiro com as regras atuais, a gente só vai ter mais das regras atuais, não vai resolver do mesmo jeito. Acho que o que o Igor tá falando, inclusive, aí, que é de ter não 2 regras, mas talvez ter o setor de arte, entrada, desenvolvimento, que tem critérios que tem que abrir, tem que promover e tal. E talvez tenha um lugar que cara, e aí a cobrança tem que ser maior, eu acho, legal. Tipo assim, cara, você vai fazer isso mesmo? Você vai pegar 100 milhões? Cara, bora fazer que nem Wall Street aqui, fazer Faria Lima. Você me devolve 200 milhões, devolve. Cara, eu vou me matar aqui pra fazer. Mano, mas acho que esse é o lugar também, eu acho que assim, o Igor falou isso, e de novo, quando eu trabalho o meu podcast, ou quando eu trabalho a minha vida, que é esse lugar do artista. Tem um livro muito bom do Rick Rubin, que é O Ato de Criar, o Ato Criativo. O Ato Criativo. Que é o artista e o artesão, né? O artista que cria, porque cria, e o artesão que vende. Essa crise, cara, é quase o que a gente não conversa. Cara, tá tudo bem fazer um filme comercial, porque a gente precisa bancar essa porra, né? Todo mundo faz publicidade no segredo. Todo cineasta faz uma publicidade aqui pra pagar o boleto. E aí depois fala, não, faço filme de arte. Não, peraí, vamos assumir todo mundo que todo mundo faz? Tá, vamos assumir que a gente vai começar a investir nos filmões pra tentar disputar com Bollywood, com a Nigéria, com Coreia, porque Hollywood não vai dar pra disputar. Até uma hora que a gente disputa com os caras. Vamos proteger uma outra área nossa aqui, que nem a França. Vamos fazer igualzinho a França. Meu, tem que ter sala de cinema, tem que ter tela, tem que ter filme. E Brasil inteiro filma, vamos. Ok, aí a gente tem um defesa e ataque, vamos dizer assim. E vou adicionar uma camada. Por exemplo, você vai para um mercado como Cannes, você vai para um mercado como Berlim, e você entra naquele prédio gigante, e todo mundo tem stand, então tem lá a área do Brasil, a área da França, a área da Inglaterra, você tem... A França, a quantidade de sales agents franceses assim, é enorme, entendeu? Assim, você tem 30, 40, você tem muitas empresas que vendem os filmes franceses no mundo. E elas fazem isso porque elas são incentivadas a fazer isso. Porque tem uma economia que impulsiona o trabalho delas. Elas têm prêmios, elas têm acesso, elas têm dinheiro para distribuição. Então, não é... O cara que ganha dinheiro, né? Então, não é o cara que faz o filme e só ganha dinheiro. Então, assim, se a gente está falando aqui de usar uma oportunidade histórica para continuar crescendo, acho que se a gente mapeia assim, bom, como a gente tem que mapear os KPIs aqui. Vamos lá. Entendeu? Então, assim... Estou solucionando o problema do cinema, tá? Então, assim, queremos que os filmes brasileiros ganhem as plateias no Brasil. Isso. Então a gente tem o problema endêmico do cinema é uma arte ameaçada pelo streaming, pelo celular, pela falta de educação das pessoas na sala de cinema, pelo preço do ingresso, por mil coisas, entendeu? Isso não é só do cinema brasileiro, isso é do cinema. Isso. É uma crise grande aí. Da sala de cinema. Da sala de cinema, que eu acho que a gente tem que entender na nossa particularidade. Então, mais dinheiro para esses filmes, tentar alimentar um Star System, mais dinheiro para distribuição desses filmes,
mais parcerias de marcas, Formação de bons IPs, público. formação de público. O Star System é um negócio que, por exemplo, a Fernanda Torres é isso, né? Tudo que ela faz, ó, é o próximo filme, hein? Tem que ver, nem sabe se vai ser um grande lançamento, mas Então- criou-se isso, né? Então, esse seria um lugar a ser atacado, alimentado, dinheiro. Esse é o comercial, esse é blockbuster, isso são as grandes empresas. Não ter nojinho do comercial, né? É isso dos grandes grupos econômicos, entendeu? É de tentar virar o fundo setorial, virar as leis de incentivo, virar as formas que a gente tem de conseguir dinheiro para esses grandes eventos cinematográficos. Pô, eu quero ver um Tropa de Elite 3, velho. sim. Eu pago o que for preciso. Eu quero ver um Vou no filme. cinema, Tem porque- gente esperando, de verdade. Eu quero ver o Wagner, o Celton, eu quero ver o Gabriel Leone, eu quero ver essa coisa, eu vou acreditar nessa história, eu adoro isso, adoro, pô, o teaser Então, parece do esse é caralho. o meu próximo bloco aqui que eu tava esquecendo, que é o público, né? A gente falou bastante de indústria, de leis e tal, mas Sem eles não tem nada. exatamente, como que a gente leva o público de volta pro cinema nessa era que o próprio CEO lá da Netflix falou que o problema, a grande concorrência dele é TikTok, né? É YouTube, tanto que a gente vê a Netflix querendo levar podcasts pra Netflix, porque eles querem tirar... Não, e tirar acabou de atenção assinar o do- maior contrato da história com um ex-jogador, que eu esqueci o nome, alguém faz o Google, pra ter um programa de futebol diário. Diário, isso. Mas, voltando pro problema real, que é pessoas irem pro cinema, de novo, citando quem tá olhando pro problema que é Hollywood, existe uma relação, e acho que esse é um papo, inclusive, que eu já tive com o Paulo, que é a discussão tá muito mais entre como gerar FOMO, Fear of Missing Out, Sim. de ir na sala do que qualquer outra coisa. Ainda estou aqui, teve uma hora que virou uma obrigação moral de se ver. Moral e cívica. Total. Eu não vou citar quem, mas uma pessoa da família de direita extrema teve que ver o filme. Por quê? E engoliu quietinho o filme, foi embora com a opinião dele e guardou. E foi, mas. Viu o Viu o filme. filme. E é maluco. É disso que a gente tá falando. Então, assim, o filme 100 milhões que o Paulo vai fazer de ação com os efeitos especiais Vai fazer, do Paulo? Igor. Vai fazer. Falta 99. 999. Falta pagar o IPVA. Falta pagar o IPVA. Mas o ponto é esse, assim, esse cara, ele tem que. Esse cara tem que. Não é só como é que eu gero a audiência, como é que eu gero o retorno. Como é que eu viro um movimento cultural a ponto. Que muitos filmes americanos conseguem isso. Você falou Barbie, acho que é um E o desses, né? exemplo do Ainda Estou Aqui é maravilhoso, porque o Ainda Estou Aqui, ele vai contra tudo que a gente tá falando aqui. Vai. Exatamente. Né? É um filme de ditadura. Isso. Né? É um filme independente, de arte, lento, Sensível. né? É tudo aquilo que a gente vai olhar na formulinha e vai falar não funciona. Não funciona, não vai levar ninguém Por pro que cinema. funcionou? Porque ele virou um dever cívico e moral. E por que ele virou um dever Ele virou um cívico e social moral? points, né? Ele virou um social point. Social porque- media points, né? Porque Pontos ele social virou E ninguém tava dizendo isso antes também, tá? E ninguém tava dizendo. Não Aliás, tava a no gente business plan de acompanha esse ninguém filme. passar 5 milhões de Só tinha uma dólares, certeza que né? eles tinham. A Fernanda Torres é muito legal. Bota a Fernanda Torres que vai dar certo. E na TV, bota ela na TV, bota ela... Mas mesmo assim, ela sozinha não teria feito isso, porque ela não fez isso por outros filmes. Não, e se você for olhar a bilheteria do filme semana a semana, ela aumenta. Normalmente um filme começa grande e vai Fica caindo. chato você não ver. E esse filme ele começou pequeno, normal, o tamanho que ele deveria ter mesmo, de repente ele começou a crescer. Porque Quase saiu de bilheteria. o Globo de Ouro, Veneza, a indicação ao Oscar, cada talking Os point memes da Fernanda. foram O transformando. Celton na rede social, super feliz de estar Super feliz. participando de tudo Foi aquilo. muito alegre. Foi Virou uma Copa conjunção, do Mundo, virou. uma Copa do Mundo, Cara, virou um pessoas no evento. meio do carnaval vestidas com... E assim, e não dá pra gente Você não replica isso. não levantar que a Globo virou o canhão de mídia dela pra Perfeito. promover o filme. Você acordava de manhã, a Fernanda Montenegro tava tomando café com a Fernanda a Ana Maria Braga tava tomando café com a Fernanda Torres, e à noite o William Bonner dava tchau pro Celton Mello. Boa noite pro Celton Mello. Então era o dia inteiro a Globo falando daquilo durante, sei lá, 6, 8, 10 semanas. E aquilo não sai do assunto. Sim. E aí você dá, no Twitter tem o Oscar rolando e as pessoas comentando. Falando. Na TV tem a Globo promovendo. E aí tem uma campanha política do Oscar que eles estão viajando. Então isso gera matéria. Chegaram no Japão, mostra matéria. Isso, Chegaram isso. não sei aonde, mostra matéria. O agente secreto, ele tá nesse lugar, mas ele não tá nesse lugar e talvez não...
Porque tem uma questão de timing das coisas. É muito difícil. Um super hit lançado 2 dias depois pode virar um flop total, assim. O filme não é sobre, de novo, não é sobre crítica do filme, né? Não estamos aqui falando sobre um filme bom ou ruim. Mas as pessoas estão indo assim, eu quero ir, vamos ver. Ainda tá no cinema, não sei. Mas eu ouvi dizer que o Wagner e o Kleber não têm a mesma paciência de fazer o trampo. E talvez não tenham. E tem que pagar boleto, tem que pagar IPVA, né, irmão? Porque aí O Kleber e o Valdir Moura pagam IPVA ainda. Então, quero dizer assim, não uma crítica, mas uma realidade do tipo Itaú. Nióbio. Tem muitas questões que envolvem é impossível replicar esse Big Bang, que é a única coisa que eu queria provar nesse ponto aqui, deixando muita gente tensa depois desses momentos todos, cara, FOMO talvez seja uma saída pra... Mas não dá pra fazer isso com tudo, certo? Mesmo que a gente faça isso de uma maneira... Se você tentar fazer pra todo mundo o tempo todo, mas não vai dar. Mas eu entendo, assim, se você pegar a questão do streaming, a própria Netflix, eles conseguem com uma certa frequência produzir o FOMO, né, de uma maneira que não é pra tudo. Os filmes da Netflix não são conhecidos pelo sucesso deles. Mas assim, longa-metragens. Isso, mas séries, de novo, não estamos criticando filmes. Quem diz também que o filme comercial é ruim? É isso. Não, sim. Tem um monte de filme ruim que já deu sucesso, ou tem filme ruim que é um guilty pleasure, do tipo, vamos lá, bora ver Velozes e Furiosos 10, entendeu? Totalmente. E beleza. Mas tem muito filme que deu muito sucesso, porque era muito bom também. Cara, eu pulei da cadeira vendo Vingadores, entendeu? Sim. E eu e todo mundo, entendeu? Porque as pessoas estavam há 10 anos esperando aquele momento do Capitão América pegar o martelo, entendeu? Tipo assim... Sabe, é uma comoção global. Isso foi construído, entendeu? Também é isso. Os irmãos russos ficaram 5 anos trabalhando para fazer isso, entendeu? É a vida dos caras também. É muita dedicação, é muito dinheiro, é muito talento e são os melhores caras da máquina colocando $500 milhão para fazer acontecer. É isso que a gente precisa. Você tem também, mais chance entendeu? de produzir do que ficar tentando só na sorte, como a gente tá, né? Porque precisa. Como o Paulo falou, pescando com a varinha lá. Mas mesmo que a gente queira fazer um filme tão especial quanto, primeiro sair do ponto de partida sem ter a certeza que vai conseguir essa conjunção astral. Agora, se a gente se predispõe a ganhar uma medalha de ouro e tem os recursos para isso, é mais fácil chegar na medalha de ouro do que a cada curva do projeto você ter que sacrificar alguma coisa. É assim, entendeu? Não vai ter dinheiro para tudo, não vai ter o talento que precisa, não tem o estúdio, não tem o tempo para desenvolver o roteiro, não tem a janela, não tem a cultura, não consegue. Cara, esse negócio de medalha, os projetos olímpicos é mais ou menos um... Pensando na Copa do Mundo, a gente participou de todas, quase ganhou de 50... Então apanhou pra caramba, foi ganhado depois. Isso, mas você tem que estar participando de todas. E depois cai de novo, então assim, acho que a gente tem um lugar, acho que tem que se respeitar o filme de arte, sim, tem que se respeitar a entrada, tem que se respeitar a diversidade, tem que ouvir, tem que crescer, dali do meio pode sair um hit. Esse é o ponto, pode sair baita. Sim. Tem um montão de filme de arte que virou qual é o modelo, a A24 brasileira, que virou essa grife de produzir a filmes? A24, e ela entendeu as redes sociais. Quando ela conseguiu fazer um filme de arte virar um hit, foi porque ela entendeu a máquina de redes sociais. Ela não precisou gastar 200 milhões. Pra fazer um negócio. Talvez, você falou tudo, talvez o nosso modelo é muito mais dentro de Hollywood, a A24, do que outra coisa. E aí, tem que ter dinheiro e lógica de O próprio Anora. Era quase hilário, assim. Perfeito. Porque no palco, o filme ganhando prêmio após prêmio, a gente tava celebrando o cinema independente. E falando, esse filme teve um orçamento irrisório. Só que a Neon custou acho que $18 milhões a campanha de lançamento do filme. Quase o dobro do filme. Do orçamento. Então, assim, a campanha para esse pequeno filme independente virar um blockbuster cultural foi enorme. Foi enorme. Foi muito dinheiro. Como eu falei, a publicidade venceu, gente. Então Não tem... é isso. Mas pegando esse gancho da publicidade venceu, é isso. Eu acho que o sucesso vai vir quando a gente se juntar com marcas, quando cada marca for uma plataforma de mídia para promover o filme, quando a gente conseguir aprender a gerar valor para as marcas durante os 2 anos de incubação de um filme, que aquilo precisa ter uma razão. Tem que gerar o... a gente tem que... Mas como que as marcas entram nesse jogo? De 2 maneiras. Você tem um patrocínio com contrapartidas de marketing, de evento. Então, por exemplo, hoje uma empresa pode doar parte do seu imposto de renda para um projeto, para um filme. Sim. Se não me engano, 4%.
Então você pega essas grandes anunciantes, grandes marcas, e dá pra gente fazer um monte de eventos com esse filme para que essa marca participe. Então você imagina que a gente tá fazendo um filme, sei lá, sobre 2 motoboys, e aí você tem uma marca de transporte aí, de aplicativo, que vai aparecer ali pro Ou filme. pra uma marca de moto, né? Ou uma marca de moto. Você tem um montão de Então coisa você pra tem colocar. energia. Agora no Superman a Toyota aparece no Total. filme. É. Os Transformers todos foi fechado pela GM. A Isso. GM, bonzinho era GM, outro carro era Virão. E o que é brilhante nisso é que parte desse dinheiro pode ser de verba incentivada, quer dizer, é renúncia fiscal, além do dinheiro de marketing que você entra também. O que pega é que você está competindo com essa verba incentivada, principalmente com eventos. Então, shows, coisas assim. E às vezes é isso, você tá numa empresa, você quer dar uma contrapartida de marketing. É melhor você levar os teus convidados no camarote do carnaval, que vai Sim. ser já em fevereiro, você já Pro sabe show onde da Madonna. Ou pro show da Madonna, ou você quer esperar 2 anos para ver um filme sair? Então, como que a gente arruma isso? Um filme Como que é vira um ativo cultural que pode fazer sua marca durar 40 anos. Pode fazer Acho 40 anos, que mas esse quem é o tá lance. Mas é mais arriscado do que o show da Quem tá Madonna, né? Eu queria que, talvez a gente tá falando aqui, continuando a solucionar o problema do cinema nacional, Isso. talvez a gente tenha esse viés dos blockbusters ligados a marcas que querem blockbusters, só precisa alinhar CMOs e os filmes. Contrapartidas de entrega. E aí tem esse lugar que é protegido da arte pra formar, inclusive, os caras que podem. A diretora do Nomadland dirigiu um filme da Marvel. E vai lançar um filme agora lindo, que é o Hamnet, que é o filme do Shakespeare antes de escrever o Hamlet. Cara, e ela falou, você faria outro filme da Marvel? Faria. Porque bancou bastante coisa que ela Mas mais quis que fazer, bancou, ela falou assim, cara, putz, eu cresci vendo filmão. por que que eu Por não que que eu não faria? posso ver um filmão, cara? Sim, sim. Sei lá, não ter difícil. o nojinho, né? Que a gente. O caso do. Eu sei que é série, né? Mas o caso do Stranger Things da Netflix. Cara, o que tá rolando com as marcas de se apropriarem do conteúdo. E por enquanto. Mas é que aí a publicidade, que quando abriu a porteira 2 anos atrás, abriu a porteira do Collab. E aí, parabéns pro David Zendruck aqui, parabéns, David Zendruck, da Redibra, que, cara, tá fazendo um trabalho incrível de collabs. Tem 78. Você pode comer pizza preta de ponta de cabeça. Os meus filhos estão loucos, comendo parabéns. tudo que vem. Mas aí é o que o Paulo tá falando. O McDonald's virou o pão ao contrário e chamou de Mas é o que o Paulo tá falando. Aí, É genial, cara. quando dá certo, a máquina de fazer dinheiro depois era uma máquina mesmo. A Netflix aprendeu a fazer licenciamento. Voltando para uma das teses da Netflix. Mas pra isso, o Stranger Things 1 teve que dar certo, pra ter a segunda Pois é, temporada. alguém teve que. Hoje todo mundo E quer antes entrar. disso, o Goonies teve que dar certo pra virar referência. Exatamente. Né? Tinha que ter um Goonies, tinha que ter um filme, tinha que ter um Spielberg pra ser uma referência pra ele ficar bom. Então, tem que ter esses lugares todos aí. Mas é isso. Gente, queria ficar aqui até amanhã, porque o papo tá bom demais, mas... Nossa, A gente resolveu o problema? Resolvemos, a gente vai mandar esse episódio pra Ancine, pra todo mundo. Pede pro ChatGPT resumir o episódio Resumir isso. em formato de lei. Não, a gente vai fazer vários cortes Não, pra em formato redes. de lei Em formato já. de lei, tá bom, Já já sai. envia documentado. Boa. Tem algum ponto que a gente não abordou aqui que vocês gostariam de trazer pra... Antes da gente ir pro Qual é a Boa? Não, eu acho que a solução tá muito próxima. A gente não precisa de nenhuma nova lei aprovada, fora essa do VOD, né? Que a, gente a regulação do Bem streaming que a gente encaminhada. já falou. A gente precisa reinventar mesmo um processo onde a gente juntando marcas com um pouco de dinheiro incentivado e com esses acordos de licenciamento com as plataformas, consiga fornecer tanto para as marcas como para o público uma plataforma de mídia, porque afinal de contas, se o filme der muito certo, centenas de milhões de pessoas podem vê-los na Netflix e na HBO e na Aí vira um Amazon. ativo pro Brasil. E o cinema é aquele evento que concretiza tudo isso, enobrece o conteúdo. Então eu estou muito esperançoso, de fato, que a gente tenha como mudar esse cenário nos próximos anos. Mas como que você vê, Paulo, essa questão do... eu vi alguns comentários, muita gente contra, né? Eu vi um post, não sei se foi de deputado, sei lá, vereador, enfim, dizendo assim, se a Netflix vai ficar mais cara por conta disso, olha só, a culpa é desse negócio. Então, a Netflix vai sair do Brasil. Eu vi vários desses posts assim, a Netflix vai sair do Brasil, é culpa disso. Então, existe um lance de as pessoas entenderem também como funciona, né? Que a gente tem que saber o tamanho da briga que a gente está enfrentando. O Brasil é o segundo maior mercado de streaming do mundo. Uhum. Ninguém quer sair daqui. Sim. Entendeu? E por outro lado é isso. E já estão aumentando os preços. Se a gente acertar... já estão aumentando os preços antes, exato. Então tá tudo certo. E se a gente acertar o conteúdo, a gente vai ter público.
Olha quantas bilheterias a gente falou aqui, quantos milhões de ingressos foram vendidos esse ano de filmes brasileiros. Isso nenhum filme de ação ainda. Imagina a hora que tiver um filme de ação, aventura, uma animação, terror. Então, assim, eu acho que a gente está muito engatado para isso acontecer. Mas precisa da lei, precisa do apoio de todo mundo, precisa frequentar o cinema e a gente precisa criar. Acho que a nossa obrigação é criar filmes que as pessoas queiram assistir, tenham vontade de assistir no cinema. Então, essas campanhas, a gente vai ter que ser muito criativo em relação a isso, mas assumir isso para nós. Porque isso não está com a gente hoje. Quando você faz um trabalho para uma plataforma onde ela é dona da propriedade intelectual, o marketing é dela também. Sim. Então a gente precisa assumir o marketing, a gente precisa assumir o desenvolvimento, a gente precisa assumir o risco da operação, a gente precisa trazer dinheiro de outras fontes. E se a gente conseguir fazer isso em sequência, a gente virou uma indústria. Muito bem, resolvido. É isso aí. Eu tô ok comigo, pra mim tá ok. Pagando o boleto, o IPVA. Aqui você tá preocupado, né? Tá chegando em janeiro. E escrevendo o discurso pra mãe, mas sem gerar ansiedade, a mãe pagando ganhar o Oscar, tá tudo certo, cara. O equilíbrio dessas forças tá tudo certo. Eu só queria dizer que acho que a gente falou pouco de uma coisa importante que também é que no Brasil tem muito pouco cinema. A gente fala às vezes de um número de 3.400, 3.300 salas, telas, mas isso não são salas. A gente tem menos de 1.000 lugares com sala de cinema. É muito pouco para um país do nosso tamanho. Então, esse sempre foi um problema histórico. Então, acho que é importante também ajudar esses parceiros exibidores, porque parece também que vira obrigação deles, entendeu? E não... Como o cara falou pra você, né? O problema é seu. Entendeu? Sabe? Então, sala de cinema salve o cinema brasileiro. Exato. Então, e outra, eu também já ouvi de muito exibidor, cara, que eles ficam felicíssimos quando tem filme brasileiro bombando. Então, a coisa que eles mais querem é filme brasileiro que funciona, cara. Porque também ele não quer ficar dependendo do calendário americano. O filme brasileiro, às vezes, é o que salva numa entre-safra. O cara ama cinema, né? Entendeu? Então ele quer filme popular, entendeu? Ele acha o máximo. Então, não é que não tem ninguém contra essa história, entendeu? A gente também deveria... O Kleber mesmo faz muito conteúdo, fez inclusive um documentário quando ele fala dele mesmo. Ele fala dos cinemas que fecharam em Recife. O Retrato Fantasma. Não, que é isso. São Paulo tem salas incríveis. Mas é legal você falar isso, porque assim... aí a gente chega no limite físico do quanto o Brasil pode crescer. E aí tem um outro lugar. Então a gente também, eu volto, quando eu brinco do IPVA, olhar para não só janelas de manter o filme vivo, ou de lançar o filme, ou de o audiovisual brasileiro, também entender que ele pode complementar essa indústria de outras formas. E o cinema ser um formato que vai dar um resultado específico. Então acho que também é isso, assim. O lembrar disso também não temos limites físicos e como criar essa proteção. Será que talvez tem que pensar uma lei de incentivo de lugares terem sala de cinema? Empresas começarem a construir suas próprias salas de cinema? Então, a Magalu foi lá e fez uma... acho que fez uma parceria com a Pina, fez uma sala, fez uma com o YouTube agora. Legal, então será que essa sala do YouTube não vira uma sala de cinema? Sim. E passa filme nacional? Tô viajando aqui, mas... Não, eu acho que faz todo sentido. Tem que resolver esse final também, né? Quase todo Braincast a gente termina com qual é a chave? Regulação. Quando se fala em Amazônia, muita gente pensa em floresta, rios e biodiversidade, né? Só que por trás de tudo isso, também existe ciência e inovação acontecendo. Uma ciência que ajuda a entender a região e a impulsionar a bioeconomia de um jeito mais sustentável. E é justamente aí que o ITV entra. Você sabia que foi o Instituto Tecnológico Vale que ajudou a mapear o genoma do açaí? Pois é, esse estudo melhora o cultivo, fortalece produtores e abre caminhos para a inovação na Amazônia. E também foi o ITV que estudou os polinizadores do cacau, que são pequenos insetos que contribuem para a melhoria da qualidade do seu chocolate e para a geração de renda das comunidades produtoras. E sim, isso é só o começo. Instituto Tecnológico Vale, há 15 anos, produzindo ciência para um futuro mais sustentável. Quer saber mais? Então acesse vale.com/ITV. Muito bem, vamos com a boa? Com a boa! Ó, vou começar aqui. Vocês citaram, mas a gente nunca falou no Braincast do The Inkler, né? Que é inclusive eles aparecem na série The Studio da Apple TV, que é o do Richard Rushfield, né?
Ele tem a newsletter no Substack, ele tem também perfil no Instagram e tudo. Pra quem quer acompanhar o negócio do entretenimento, eu acho que é a fonte número 1, não é? Quem aparece no estúdio é o The Town. Ah, o The Town. É o Matt Ah, Bellamy. que ele aparece, que inclusive ele aparece, né? No primeiro episódio, Que eles ficam atrás dele lá. o Seth Rogen tá ouvindo no rádio e o Matt, Tá. o Matt dá uma notícia que é o filme, né? E no final ele aparece. Ele mesmo. aparece, E o Matt Bellamy, inclusive, um dos melhores episódios do Matt Bellamy é quando ele explica como é a corrida para os prêmios, quando ele tenta colocar a candidatura dele de melhor ator convidado. E ele explica quanto custa pra você ser indicado. É uma treta. Sim, sim. Então, eu curto muito, adoro acompanhar negócio do entretenimento. Eu assino a newsletter, não pago, a grátis sempre tem alguma coisinha ali, mas quem quiser bancar e assinar, acho que bom. a galera de Hollywood. Como que eles chamam? Insider, né? Ele brinca que ninguém em Hollywood almoça sem ler a newsletter. E tem o perfil também no Instagram, @TheAnkler. Eu acho que é um conteúdo essencial para quem curte. Você, Bruno, qual é a boa? Depois vocês mostram a imagem, eu vou... Pega aí na câmera o... Tem uma coincidência aqui quando eu cheguei nessa sala, homenagem e agradecimento ao Olga Mendonça. É uma coincidência, eu vou contar só porque é curioso, que tem um desenho meu ali na parede. Eu vou fazer e esse desenho é de um disco que eu recomendo, então qual que é a boa, já que você quer ouvir uma coisa diferente, é Concerto de Aranjuez, do Miles Davis. É a versão do Miles Davis de Concerto de Aranjuez. Se você tiver um dia precisando de uma música para se concentrar e ouvir um belo jazz profundo, baseado num disco tradicional espanhol, saída do roteiro aqui. Muito bom. Vai lá. Boa. Você, Igor. Quando que a gente tá no ar? Sexta-feira agora, hoje é dia 2? Dia 5? Dia 5. Então hoje mesmo eu estou no palco principal da CCXP. Lá no Thunder. Verdade, tá rolando. A Aldosplay tem uma participação na CCXP bem legal, com um painel que tem 3 conteúdos. Então a gente vai ter aqui, não é spoiler porque vai estar no ar só na própria sexta, mas o Miguel Falabella entra para falar do Querido Mundo, que é um filme que a gente lança no que vem. Depois entra o pessoal do Barba Ensopada de Sangue, que é um filme do Ali Muritiba, com o Tainá Duarte e o Gabriel Leone, que é um filme Globoplay, que a gente lança também em abril do ano que vem. E fecha o painel os Abdallah Brothers, que são 2 caras bem novos, assim, que saíram do YouTube para fazer um filme chamado To Die For. E lá a gente mostra em primeira mão, estou mostrando agora em primeira mão, o trailer do filme, o cartaz do filme. E a gente vai dar com exclusividade hoje que esse filme é o primeiro IMAX do Brasil. Olha só. É o primeiro filme formato IMAX do Brasil e a gente está lançando no Brasil e na países da América Latina, dia 30 de abril do ano que vem. E é o que? Terror? O que é? Não, cara, é uma mistura de documentário e ficção das 24 horas de Le Mans. Sim. Então eles filmaram o Felipe Nasser, que é um piloto brasileiro que estava em Le Mans. E eles têm muita intimidade com o cara, então com 8 câmeras eles acompanham esse dia, essas 24 horas de Le Mans para acompanhar o Felipe nessa corrida. Então é muito legal porque além de ser documentário, né, tá vivendo ali a verdade da corrida, vamos dizer assim, eles são muito parceiros do Felipe, então o Felipe também faz uma locução dos pensamentos dele, tem uma narrativa ali também acompanhando essa trajetória, essa jornada. Então, eu perguntei se é terror por conta você falou que são youtubers, né? Sim. Que aquela dupla lá que fez o Faça Ela Voltar, o outro lá, Don't Talk to Me, né? Sim. Que quando a gente foi falar deles, é uma galera que veio do YouTube, de repente criaram alguns hits aí de terror, cara, né? Esses caras, pra mim, são um pouco esse frescor da indústria, assim. Porque eu mesmo perguntei pra eles, os Abdallah tem 200 e poucos mil seguidores no Instagram e tal, eles trabalham com publicista, ganham dinheiro fazendo filme pra Honda, pra Porsche. Tem uma linguagem muito boa. E são bons assim, de filmação, filmar carro de corrida, de esporte radical. E eu falei, velho, vocês já têm tudo. Pra que vocês querem fazer um filme de cinema, né? Porque cinema é a nossa Le Mans. É a nossa prova de resistência. Legal. O cinema é a maior de todas, entendeu? É o pico do negócio. E eu achei isso muito legal, porque também não deixa de ser, né? Posso fazer um pedido? Claro. Descobre quem tem os direitos do Le Mans do Steve McQueen e vamos fazer uma sessão, porque esse filme, pra quem não sabe, Le Mans é um filme, uma obra-prima, né? Que é o Porsche 917,
que ele corre, pintura da Gulf. E esse filme tem uma coisa incrível, curiosamente, que é o filme tem 2 horas, 45 minutos, ninguém fala nada. Porque é só música e é preparação. Preparação. Não, a preparação da manhã, a cidade de Le Mans começando, acordando. E aí, a primeira fala do filme é 45 minutos dentro do filme. Impressionante. E ele é lindíssimo. Então, por favor, eu queria ver. IMAX, Não, né? Eu queria ver isso no seu Sessão IMAX. dupla. Sessão dupla, por favor, Igor. Vamos Tô fazer, pedindo. vamos fazer. E o To Die For é uma coisa que eu aprendi no filme, e pra mim é insano pensar nisso, mas são 3 pilotos no mesmo carro. Quando esse cara não tá pilotando, tem uma hora que ele vai dormir. Eu falei assim, como é que o cara dorme no meio de uma corrida, entendeu? Enfim, vai filmar isso, a gente lança no que vem e conto com vocês lá. Muito bom. Paulo, encerra aí, por favor. Qual é a boa? Eu encerro com um livro mais técnico, não muito novo, mas que ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Chama Blockbusters, de Anita Elberse. Ela explica como a grande aposta em poucos títulos grandes tem mais chance de dar certo do que em muitos títulos pequenos. Boa. Blockbusters, qual é o nome da autora? Anita Elberse. Perfeito. Então tá bom, gente. Foi incrível. Como eu falei, ficaria aqui o resto. Estamos gravando à tarde. Tem tempo, né, Gabriel? Fica gravando até tarde da noite. Foi ótimo papo. Como eu falei, vamos fazer o resumo, os cortes, mandar pra galera assistir e salvar o Cinema Nacional. Maravilha. Fechou. Valeu, gente. Valeu. Beijo. Até mais. Tchau.